Olá a todos, eu sou a Gabriela Cavicchioli, sou enfermeira. Hoje eu atuo como coordenadora do Departamento de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Diabetes. Trabalho também como voluntária no ambulatório de bomba de insulina da Unifesp e também atuo como enfermeira no IBTED, Tecnologia e Educação em Diabetes, que é uma clínica de atendimento a pessoas com diabetes e treinamento para profissionais de saúde. O tratamento do diabetes, ele acontece em alguns pilares. O primeiro deles, a alimentação, que é de extrema importância para o autocuidado e para o controle da glicemia. A atividade física, que é sempre importante vir associado, e também no tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele pode ser feito por medicações orais, ou por medicações injetáveis. Tudo vai depender de algumas questões. A primeira delas é o tipo de diabetes. Se eu tenho diabetes tipo 1, eu preciso fazer a aplicação de insulina desde o início do meu tratamento, porque o meu corpo não tem a produção da insulina. Se eu tenho diabetes tipo 2, habitualmente eu inicio com uma medicação via oral, mas com a progressão da doença, pode existir a necessidade também da aplicação de insulina. Por que eu estou explicando isso? Porque é muito comum a gente achar que quem tem diabetes tipo 2 não faz uso de insulina. Isso não é verdade. E um outro ponto que é bem importante a gente saber também é que não necessariamente a pessoa com diabetes tipo 2 que precisa fazer uso de insulina, quer dizer que ela não se cuidou direito. Isso pode acontecer por uma progressão natural do diabetes. E aí, vocês já devem ter ouvido falar que existem basicamente dois tipos de insulina. A gente chama de insulina basal e a insulina bolus. Qual que é a diferença das duas? A insulina basal é aquela que a gente usa como base, né? Como o próprio nome diz. É aquela que o nosso organismo produz, né? No dia a dia, para a gente estar aqui conversando, assistindo esse vídeo, enfim, para o dia a dia. Quando você se alimenta, o organismo precisa de um pouco mais de insulina para que ele possa usar a glicose do alimento e colocá-la para dentro da célula. Isso é o que a gente chama da insulina bolus, então que a gente utiliza naquele momento relacionado à alimentação. Ou quando a nossa glicemia está um pouco mais alta e que eu preciso fazer uma correção. A basal, ela é uma insulina mais prolongada, ela tem uma duração maior. Existem alguns tipos, né, no mercado, mas chega a ter algumas que duram até mais do que 24 horas. E normalmente elas são de aplicação uma a duas vezes ao dia, dependendo do tipo de insulina. E a insulina bolus é uma insulina de ação rápida, ultra rápida, na verdade. Então, que eu aplico, e aí, logo, dependendo do tipo, ela pode começar a funcionar em 30 minutos, em 15, ou atualmente agora em até 5 minutos. E eu faço essa aplicação, ela já inicia a sua ação, em 15 minutos ela tem um pico, e aí ela já deixa de funcionar no organismo. Então, a bolus é algo pontual, e a basal é algo que vai funcionar no seu organismo por um período maior. O que é o glicosímetro? O glicosímetro é um aparelho que ele nos ajuda a entender como que está a glicemia, ou seja, como que está a quantidade de glicose no nosso sangue. Para quem tem diabetes, o glicosímetro é essencial. A gente fala que ele é o nosso guia, porque sem ele, muitas vezes fica difícil a gente entender o que está acontecendo. Claro que dependendo do tipo de diabetes, do momento em que você está e das medicações que você faz uso, a frequência para você realizar o teste de glicemia, ele varia. Então, é muito importante você se conhecer e sempre conversar, né, com a sua equipe de saúde para entender quais são os melhores horários e quantas vezes ao dia você precisa fazer. Eu trouxe aqui um glicosímetro, que é um exemplo, existem várias marcas e vários modelos, mas a base é a mesma. Então, ele é um aparelhinho, né? Aí ele vem uma caixinha aqui com fitas, que eu vou mostrar já para vocês. E aqui ele vem para você fazer, então, realmente, você furar o dedo e conseguir colocar os
Então, como é que funciona? Eu pego o glicosímetro, pego uma fitinha, coloco essa fita aqui nesse espaço, alguns deles são embaixo, enfim, depende de qual modelo que você está usando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou higienizar muito bem as minhas mãos, ou eu vou utilizar o álcool a 70%, né? Esperar secar, então, independente do álcool ou da lavagem das mãos, é muito importante esperar secar, porque se você não fizer isso, tem interferência no resultado. E aí eu vou pegar, faço, então, eu preparo, né? E aí eu vou aqui, faço um furinho no meu dedo. Aonde no dedo? É sempre importante a gente lembrar que o local ideal é fazer sempre nas laterais e revezar sempre os nossos dedos. Então, pode ser feito em todos. O aparelho já estaria ligado, né, com a fitinha, e eu vou colocar a gotinha de sangue ou na ponta ou na lateral. Então, dependendo da marca do aparelho, você coloca essa gotinha de sangue e aí automaticamente ele dá o resultado. Até 5 segundos, dependendo do aparelho, você já tem então o seu resultado. E aí, o que fazer com esse resultado? Que eu acho que isso é o mais importante, né? E acho que esse é o maior desafio, porque muitas vezes as pessoas com diabetes fazem a medição e não entendem o que significa. E aí você acaba perdendo o interesse de fazer isso. Então, é muito importante que você anote qual horário que você fez, qual foi o resultado, e se naquele dia qual o tipo de alimentação que você comeu, se for, por exemplo, numa refeição, ou se você fez alguma atividade física, ou se a glicemia que você está fazendo em jejum, porque quando for feita uma avaliação, o profissional consegue entender o que aconteceu com você naquele dia a dia. Algumas pessoas que fazem uso da insulina ultra rápida, muitas vezes ela tem um parâmetro. Então, dependendo do resultado, ela aplica uma quantidade X de insulina. Então, isso varia muito do medicamento e da forma de tratamento. Mas, para vocês saberem quais são os principais horários, né, que a gente precisaria saber como é que está a glicemia. Antes da refeição, logo antes do café da manhã, almoço e jantar, e 2 horas após o início da refeição, tá? Não na hora que a gente acaba de comer, na hora que a gente começa. Por que isso? Porque eu vou entender aonde a glicemia estava e para onde a glicemia foi. Então, eu consigo entender qual o impacto do meu alimento na glicemia. E se as medicações que eu estou fazendo uso estão sendo suficientes para que a gente tenha um impacto dentro do normal. Uma coisa que é importante saber é que existe uma variação. Então, sempre que você se alimenta, independente de ter ou não ter diabetes, existe uma variação da glicemia antes, né, do resultado antes da refeição e do 2 horas após. E também, para quem faz uso de insulina, é muito importante fazer também a glicemia antes de dormir, para que a gente saiba quanto que tá, para não ter risco de ter algum tipo de hipoglicemia na madrugada. Mas isso é óbvio que é algo bem individual, então é importante que você entenda qual a sua necessidade para que você possa fazer os controles de maneira adequada. E o último ponto importante é que você consiga otimizar o recurso que você tem. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem disponível todas as fitas para fazer 6, 7 vezes ao dia. Então, pensa nisso que eu falei, no pré e pós-refeição, e tenta otimizar. Então, de repente, um dia você pode fazer pré e pós-café da manhã, no outro dia pré e pós-almoço, no outro dia pré e pós-jantar. Assim, você consegue ter um mapeamento de como a sua glicemia está variando. Mas, de novo, lembrando que isso é extremamente individual. Porque se você é alguém que depende do valor para saber quanto vai aplicar de insulina, aí é diferente. Você vai precisar fazer sempre antes das refeições, tá bom? E, de uma forma geral, é importante a gente sempre ter o nosso controle. Então, fazer isso da melhor forma para que você entenda o que está acontecendo no seu dia a dia e tome as medidas adequadas para o controle da sua glicemia, para que você tenha uma boa qualidade de vida em relação ao diabetes. Hoje, nós temos 3 formas de fazer a aplicação de insulina. Podemos aplicar insulina com a seringa, né, que é a maneira mais clássica, com a caneta, né, que a insulina vem aqui dentro,
ou nós podemos também aplicar com a bomba de insulina. Então, hoje são os 3 principais métodos para a aplicação de insulina. Existe um melhor do que o outro? Não, né? Existe a necessidade de cada pessoa e a indicação individual. Mas o que é importante a gente saber? Quando a gente faz uso da seringa ou da caneta, a gente faz normalmente, né? Se a gente tiver uma insulinização plena, que a gente diz completa, que às vezes, principalmente quem tem diabetes tipo 2, não necessariamente faz essa insulinização completa, porque ele tem outras opções de medicamento. Mas quando a gente faz a completa, a gente faz uso tanto da insulina basal quanto da insulina bolus. Então, a gente faz uso de 2 tipos de insulina para que a gente possa ter uma cobertura tanto do período de 24 horas do dia a dia, quanto do momento de alimentação ou de correção da glicemia. Para quem faz uso de bomba de insulina, aqui dentro da bomba vai apenas um tipo de insulina. Só que ela vai aplicando microdoses. Então, a gente faz uma programação, como se fosse um computador, e fala para ela, ó, de minuto em minuto, você vai mandando essa quantidade de insulina. Então, a gente faz blocos por hora, né, por período, aí depende da bomba exatamente, mas aí ela vai mandando um pouquinho de insulina. Então, eu uso aquela insulina ultra rápida, que é aquela que funciona de maneira mais rápida, em um curto período, durante todo o tempo. Então, usando apenas um tipo de insulina. Quando eu faço uso da bomba, para fazer a aplicação, trouxe aqui o meu ursinho, e aí para mostrar para vocês. Então, eu faço a colocação de um catéter, né, que está aqui desse lado, esse aqui é um outro catéter, depois eu conto, que fica aqui desse lado. Então, aqui está no abdômen, mas ele pode ser colocado no braço, ele pode ser colocado na perna, e também aqui nessa região do flanco, e aqui é na região do glúteo também, ok? Então, eu coloco esse catéter e eu conecto esse tubinho aqui, ó, com insulina dentro da minha bomba. Vou mostrar para vocês. Então, eu pego a bomba, eu coloco aqui, eu encaixo, ok? E aí, com a programação que está aqui nesse computadorzinho, eu vou mandando a quantidade de insulina para a pessoa com diabetes. Atualmente, nós temos 2 marcas de bomba de insulina. Então, cada uma com as suas indicações específicas, sendo que uma delas, ela tem um controle remoto. Então, eu faço essa aplicação que eu mostrei, eu guardo a bomba e eu faço as ações dela por esse controle remoto. E a outra, ela tem um sensor que ela comunica na bomba. E aí você deve estar pensando, o que é esse sensor? O sensor, o que ele faz? Ele mede a quantidade de glicose que tem no nosso intestino. O que é isso? Pensa que a gente tem aqui, por exemplo, aqui no braço, tem a pele, e aí tem um tecido por baixo que tem um líquido. Lá, a gente tem uma concentração de glicose, que é um pouco diferente da glicemia capilar, né? Que é o que é mais comum a gente ver, que é quando a gente faz na pontinha do dedo. Existe uma diferença, mas elas são similares. Então, o que acontece? Esse sensor, ele comunica com a bomba, dizendo para a bomba quanto é que está a minha glicose. E a bomba consegue tomar algumas atitudes quando a glicose está muito baixa, ok? Então, ele faz, o que a bomba faz? Ela suspende mandar aquele pouquinho de insulina que eu comentei. E aí, com isso, eu tenho uma prevenção da hipoglicemia, que é uma das complicações que a gente sempre tenta evitar. E aí, talvez vocês estejam pensando, bom, mas eu não uso bomba. Existe esse sensor de alguma outra forma? Sim, existe um outro sensor, que não é o mesmo da bomba, mas o funcionamento dele é similar, no qual você consegue colocar o sensor e por meio de um aparelho ou do próprio celular, eu passo ele, né? Eu aproximo o celular do sensor, que parece uma moedinha branca, e aí ele faz a leitura e mostra quanto é que está a sua glicose.
que é importante? Existe uma diferença, então, entre a capilar, que é a do dedo, e a glicose intersticial, mas hoje a gente já tem vários estudos que mostram uma equivalência e tem algumas ações específicas, daí que é importante que você converse com o seu médico para você conseguir entender essa correspondência e qual ação que você precisa ter e se existe em algum momento a necessidade de você conferir o valor na capilar antes de tomar algum tipo de atitude. Então, é importante a gente saber, é uma facilidade, sem dúvida nenhuma, o uso dos sensores, mas é importante a gente entender o funcionamento, quais são aqueles valores, para que a gente possa ter medidas com segurança. Acho que cada vez mais a tecnologia ela está chegando, ela está sendo associada, e aí é importante dizer que tem algumas pessoas que utilizam, então, essa bomba do controle remoto, junto com o sensor, né, que é independente, mas ela não comunica com a bomba. Mas, de qualquer forma, isso ajuda muito no controle, porque você, ao invés de fazer várias glicemias capilares, você consegue entender como é que a sua glicose está variando durante o dia. E isso ajuda muito na tomada de decisão, no ajuste de dose, enfim, para melhorar o seu autocuidado. Ou seja, temos diversas tecnologias, tem caneta, tem seringa, tem bomba, tem sensor, e aí para cada um é importante que você conheça o que existe hoje disponível, né? Entenda qual que é o seu perfil, converse com a equipe médica, para que você possa tomar a decisão do melhor tipo de tratamento para você. Porque a gente fala muito que no diabetes a educação é extremamente importante, porque é algo individualizado. Não existe algo melhor ou pior, mas existe algo que para você é a melhor forma de estar controlando o seu diabetes. Bom, a gente está no momento do Covid e acho que todo mundo tem ouvido, né, nos noticiários, a relação que muitas vezes é falado do diabetes e do Covid, né? É importante a gente saber que a grande questão não é você ter diabetes, mas é como está o controle da sua glicemia, né? Por isso que se já era importante, agora é mais ainda que você mantenha um bom controle da glicemia, né? Além disso, os cuidados gerais para evitar a transmissão e a contaminação em relação ao Covid-19. Quais são os principais cuidados, né? Primeiro, a questão da máscara, que acho que é algo que já está sendo muito falado, né? Todo cuidado em relação à higienização das mãos, a lavagem das mãos ela é essencial a todo momento, então nunca saia de casa e volte ou toque no rosto se você estiver na rua sem antes higienizar as mãos. Ou seja, pode ser com água e sabão ou pode ser com álcool gel, né? Então tenha sempre o álcool gel com vocês, que é uma forma muito importante da gente prevenir a transmissão. Mas aí você deve estar pensando, bom, eu tenho diabetes, eu preciso controlar minha glicemia, já que isso é tão importante, né, para o prognóstico do Covid, caso eu venha a ter. Então, como é que eu faço, né? Então, é bem importante que você sempre cuide da higienização. Então, higienize muito bem o monitor da sua glicemia. Então, com álcool, 70%, faz uma higienização pelo menos uma vez ao dia do seu glicosímetro, ou quando você sair e voltar para casa. Porque pensa que quando você mede na rua, né, você vai ter contato, por mais que você tome cuidado, você acaba encostando em algum lugar, ou sua mão não está extremamente limpa, então vai fazer o teste, lavagem das mãos ou álcool 70%, faz o teste e depois nunca deixe de fazer a higienização também no aparelho, né, para que a gente mantenha ele limpo. Se você faz uso, se você aplica insulina, então a seringa, a caneta, o próprio frasco de insulina, é importante que a gente também faça uma higienização adequada deles quando a gente vai fazer o uso fora de casa, né? Para também reduzir, então, o risco de contaminação. Mas o mais importante é que você tenha seu controle glicêmico. Então, não deixe de tomar sua medicação, não deixe de aplicar sua insulina. A gente sabe que tem a questão de pegar os medicamentos, muitas vezes, que seja comprar numa farmácia comum ou retirar no SUS.
estamos todos evitando sair de casa, mas não deixe de sair para pegar o seu medicamento ou alguém que possa ir para você. Claro que se tiver alguém também isso é excelente, né? As receitas foram prolongadas a validade, então não é necessário que você vá novamente à unidade básica de saúde ou ao seu médico se você precisar retirar essas receitas foram prolongadas em alguns locais para 6 meses ou até 12 meses, para que a gente evite que as pessoas saiam, né? Para que as pessoas saiam o menos possível. Mas não deixe de pegar sua medicação, porque o controle do diabetes nesse momento é essencial para que, caso você tenha o Covid, você tenha um bom controle glicêmico e aí você tenha um cuidado muito tranquilo em relação ao seu tratamento. Porque a gente sabe que quando a glicemia não está controlada, existe um risco maior do desenvolvimento do Covid de uma forma mais grave, né? Então, não deixe de se cuidar, não deixe de higienizar as mãos, de utilizar máscara e de cuidar de todos os insumos e tomar sua medicação para que você tenha um bom controle glicêmico e que logo tudo isso passe e a gente volte então à nossa rotina do dia a dia.